Eu nunca vi ninguém jogar como essa garota. Ela segurou um pão. Em seguida começou a rasgar os 4 cantos. Seus olhos não deixaram o homem na frente dela. Ela disse que não havia ninguém em casa neste dia. Em seguida pegou a garrafa de mel e agitou-a. Infelizmente a tampa saiu. O mel derramou sobre a garota. A garota procurou por uma toalha. O protagonista arregalou os olhos como se tivesse descoberto algo. Mas a garota estava cruzando as pernas e limpando o mel. Vendo que sua mão estava pegajosa de mel, ela colocou na boca e chupou tudo. Tão desagradável quanto isso, que o homem não iria querer deixá-la comer. Ele bebeu apressadamente um copo de leite para acordar. No entanto, a garota se inclinou perto de seu ouvido e sussurrou: "Meu leite também é delicioso." Claro, essas eram apenas palavras doces que poucos homens poderiam suportar. Não deixe a aparência simples dessa garota cegar seus olhos. Seus gestos e ações iriam, de forma não intencional ou intencional, agitar o coração de homens. A heroína era uma linda garota famosa em uma área montanhosa. Nenhum homem seria capaz de recusar seu corpo sedutor. Cada vez que a heroína subiu no carro, suas longas pernas seriam mostradas. O protagonista masculino era tão sortudo. O protagonista parecia tímido. Ele definitivamente não admitiu. A heroína só mereceu medidas fortes. Sem falar muito, ela apenas puxou a trava para baixo. Em seguida, virou-se para convidar o protagonista para ver o belo mundo, e perguntou se ele queria tocar aquela bola branca pura. O protagonista não pôde evitar, mas estendeu a mão. Como um goleiro habilidoso, o protagonista estava segurando a bola com entusiasmo. As palavras da heroína fizeram com que o jogo terminasse mais cedo do que o esperado. A garota que derrubou completamente esse homem. Uma e outra vez, quem poderia suportar ser provocado assim? Desta vez, o protagonista finalmente não aguentou. Esgueirou-se no telhado do banheiro, querendo estudar um pouco o corpo humano. E ele não sabia que era realmente a heroína que pretendia revelá-lo. Por que ela estava fazendo isso? Mesmo uma garota bonita não seria capaz de mostrar casualmente seu corpo assim. Com esta pergunta, o protagonista começou a vir para esta velha casa para ficar por muito tempo. Preparou-se para uma investigação mais aprofundada, mas, inesperadamente, ele viu que o hospedeiro estava abusando da heroína. A causa de suas ações poderia ter algo a ver com este homem. Não subestime essa garota. Mesmo que ela não tenha ainda 18 anos, apenas um pequeno movimento dela é o suficiente para colocar um homem em chamas. Apenas um pequeno movimento dela é o suficiente para colocar um homem em chamas. A heroína levantou lentamente a saia, usou o espelho em frente para mostrar ao protagonista todo o que estava sob a saia, aproveitando a sensação de ser espiado por outras pessoas, e ela acabou de virar a cabeça. Encontrou o homem a olhando. A heroína foi assustada e puxou seus pés, quando as pernas estavam bem organizadas. Depois de tomar banho, a heroína vestiu roupas azuis, deitou-se lentamente no chão. Então ele levantou a cabeça e falou com o protagonista, com um corpo quente, especialmente deste ângulo. Era realmente ótimo. Essa garota realmente entendia os homens. Isso tornou o protagonista cada vez mais curioso. O que ela passou para se tornar tão permissiva? Ele imediatamente seguiu a garota para um campo de cana próximo. Ele foi fundo no campo. Encontrou a garota com dificuldade. Descobriu que ela estava usando fones de ouvido, mas imediatamente a garota tirou todas as roupas, sem deixar nada para cobrir seu corpo. Quando chegou em casa, o protagonista continuou batendo na própria cara. Ele não entendeu. Então, à noite, ele foi para o campo novamente. Ele encontrou um carro quebrado cá. Havia 2 pessoas lá dentro e estavam fazendo amor. O protagonista espiou dentro e descobriu que era a heroína. Felizmente, ele não foi detectado, mas o protagonista não pôde deixar de admitir que estava com ciúmes. De repente, a heroína se aproximou. Usou sua mão para sinalizar para ele não falar. Usou a outra mão para pesquisar lentamente abaixo, ajudando-o a liberar esses sentimentos desconfortáveis. Ela finalmente o deixou mais confortável. No dia seguinte, o protagonista foi para o campo de juncos. Ele queria saber qual era o propósito da heroína, e se ela realmente o amava. É tão óbvio, por que perguntar? Você é tão estúpido. Depois de saber a resposta, os dois compartilharam seus sentimentos reprimidos por tanto tempo.
Mas tudo isso foi visto por uma pessoa. A pessoa ficou com raiva e dirigiu embora dali. E esse era o dono da casa. Os olhos distantes tinham seus próprios cálculos. Correu para salvar essa garota. Um chefe idoso estava parado na frente dela. Não disse nada, mas se abaixou para examinar o corpo da garota. Seus olhos pareciam que ela estava prestes a chorar, mas ela não podia fazer nada. Virando lentamente a cabeça para olhar o guarda-roupa, descobriu-se que havia uma pessoa dentro. Mas ele não se atreveu a aparecer. O homem de repente pensou em algo. Virou-se imediatamente para ir para o guarda-roupa. Ele abriu a porta. Embora ele não tenha visto o protagonista dentro, ele notou a bolsa acima do guarda-roupa, tirou uma camisinha. Em seguida, foi para a heroína. Começou a forçá-la a ir para a cama com ele. Depois de ver tudo, o protagonista correu imediatamente para fazer uma ligação, mas descobriu que o telefone estava desconectado. Ele procurou seu celular no bolso, mas o celular não estava em lugar nenhum. Ele suspeitou que isso foi feito pela heroína. Talvez ela estivesse com raiva dele porque não a salvou antes. O protagonista correu rapidamente para dentro da casa. Questionou a heroína. Onde estava seu precioso celular? A heroína imediatamente deu um tapa nele. Você ainda se preocupa com o telefone? Ela estava completamente desesperada. Ela pegou o telefone dela, disse ao protagonista para ir embora. Inesperadamente, ele realmente entrou para empacotar suas coisas. Saiu imediatamente de casa. Mas, à noite, o protagonista mudou de ideia para encontrar a heroína. Ele mencionou que ele queria fazer amor com ela. Depois que ele terminou, a heroína imediatamente se virou, ameaçando o protagonista para tirá-la de cá. E ter que matar aquele homem também. Senão, ela se apresentaria à polícia para prendê-lo. O que ele deixou na barriga dela foi a evidência. Só assim, neste momento, a heroína enlouqueceu. Ela roubou a chave do carro do protagonista para não o deixar fugir. Ela estava sempre o seguindo e ordenou que o protagonista matasse o homem rapidamente. Ele realmente não aguentou mais. Ele tomou a iniciativa de matar o homem. Mas, inesperadamente, ele foi descoberto por aquele homem. A heroína entrou em pânico. O homem ficou zangado. Segurou a foice na mão e correu na direção do protagonista. Duas pessoas entraram em uma briga. Por causa de uma garota, eles lutaram sem hesite. E a heroína sentou-se ao lado, olhando para os dois homens lutando. Tudo parecia estar em seus cálculos. Duas pessoas se perseguiram até o campo de juncos. O protagonista matou o homem K. A heroína estava de volta à sua vida normal, continuando morando na casa de madeira. Mas ninguém saberá. Sob o carro quebrado neste campo de junco, quantos corpos foram enterrados? Quantas pessoas tiveram que morrer sob a saia da heroína? Portanto, pode-se dizer que a luxúria sexual fará com que as pessoas percam a vigilância. Somente suprimindo a luxúria, a vida pode ser boa. Definitivamente, não deixe a aparência de outras pessoas te enganar. Normalmente, quanto mais simples for, mais difícil será para nós ver através. Obrigada por assistir.